Olá, galera, tudo bem com vocês? Antes de nós entrarmos na análise dos escoamentos de fluidos, né? Então, vamos colocar esse fluido em movimento, mas antes disso, a gente precisa entender alguns conceitos básicos que a gente vai utilizar e muito nos nossos estudos, que são o conceito de vazão, e aí a gente vai estudar vazão em volume, vazão em massa, vazão em peso. O que a gente mais utiliza aí é vazão em volume, então já adianto isso para vocês. E vamos ver o conceito também de velocidade média no escoamento, tá? Aproveitando aí o gancho da vazão. Então é isso, eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida é só me procurar. Agora vamos ver o conceito de vazão. É necessário quantificar os escoamentos em termos de quantidades transportadas, medidas em volume, em massa ou em peso, para que nós possamos aplicar as equações que levam em conta essas quantidades. Então, nós vamos estabelecer os conceitos de vazão, vazão em massa, vazão em volume e conceito de velocidade média. Então, a vazão em volume é o volume de líquido que atravessa uma determinada seção normal ao escoamento na unidade de tempo. Então, a gente pode definir vazão como sendo volume dividido por ΔT, também denominada descarga ou débito. Nos escoamentos não permanentes, a vazão varia com o tempo. Assim, o ΔT influencia no valor calculado da vazão. Então, a vazão é, num dado instante, o limite da relação entre o volume que atravessa uma determinada seção normal ao escoamento e o tempo, quando esse tempo tende para zero. Então, na prática, é possível adotar intervalos de tempo muito pequenos para se determinar a vazão em um determinado instante. Então, no limite, a gente tem que a vazão é um limite quando o intervalo de tempo analisado tende para zero, do volume que passa uma determinada seção transversal ao longo do tempo, né? Então, é da própria definição de derivada, é a derivada do volume no tempo. Se a vazão é constante, então vazão é igual a volume no tempo. A gente pode tomar como sendo essa relação. A vazão também pode ser calculada em uma área muito pequena, denominada área elementar, né? E representada aqui por dA. Certo? Então, a gente vai chamar essa pequena área aqui de dA, certo? Nesse caso, nós vamos ter um elemento de vazão dQ, que vai ser dado por dvol vezes dt, essa vazão atravessando aqui a área dA. Todas as partículas que se encontram sobre dA num dado instante vão se deslocar de um comprimento infinitesimal ds, formando um prisma de fluido de base dA, e a altura ds. Então, nós vamos pensar que essa área dA, ela se desloca de um comprimento aqui ds. Então, o volume que essa área se deslocou, o volume de fluido que eu tenho entre esses dois elementos de área vai ser o dvol, que é a própria área, vezes o ds. Concordam comigo? Portanto, o infinitesimal da vazão vai ser dA vezes ds dividido por ΔT, né? ds dt é o valor da velocidade tangencial à linha de corrente que passa pelo centro de gravidade de dA, de forma que a velocidade é igual a ds dt, variação da posição ao longo do tempo, dado a velocidade na direção tangencial ao escoamento, então essa componente aqui da velocidade, né? A vazão total em uma área finita A, então, pode ser calculada pela integração do dQ, né? Então, integrando aqui, vazão é igual a integral na área A da velocidade V tangencial a essa área. Pode ser que essa velocidade, ela não seja perpendicular à área, certo? Então, a gente pode ter um vetor velocidade que não seja exatamente perpendicular à área considerada. Nesse caso, é necessário ampliar o conceito de vazão para considerá-lo. Então, a gente vai definir um vetor área, de forma que esse vetor tenha um módulo igual ao valor da área. Então, o módulo vai ser a área dessa circunferência aqui adotada.
e a direção é perpendicular a essa área e voltado para fora. Esse daqui vai ser o nosso vetor dA. Esse vetor, ele faz um ângulo θ com o vetor velocidade. Nesse caso, a vazão vai ser definida como produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor área. Então, dQ é igual a V, em termos de vetor, dA. O produto escalar vai ser VdA cosseno de θ, né? Onde V é o módulo do vetor velocidade, dA é o módulo do vetor área e θ é o menor ângulo entre as direções dos dois vetores que a gente está se referindo aqui. A componente da velocidade na direção tangente é denominada velocidade tangencial e pode ser escrita como sendo a velocidade vezes o cosseno de θ. Então, a vazão elementar vai ser calculada como sendo a velocidade tangencial vezes dA. Para o caso de uma área finita, colocando tudo isso que nós vimos, a vazão vai ser integral da velocidade vezes cosseno de θ vezes dA. A vazão em volume tem unidade de metro cúbico por segundo no sistema internacional ou unidade de comprimento ao cubo dividido por dimensão de tempo, né? Dimensão de comprimento cúbico dividido por dimensão de tempo. Bom, a vazão em massa é a massa de fluido que atravessa uma dada seção transversal ou escoamento na unidade de tempo. Então, vazão em massa é a taxa da massa que atravessa a seção transversal. É o limite, quando o ΔT tende a zero, da massa sobre o ΔT. Então, da própria definição de derivada, vazão em massa é a derivada da massa no tempo. Mas a massa é igual a massa específica vezes o volume. Portanto, dm é igual a ρ vezes dv. Então, dessa definição, a gente tem que é ρ vezes a vazão em volume. A vazão em volume nós já vimos que é V, velocidade, vezes a área, né? Então, a gente tem essa expressão para vazão em massa. Para uma área finita, basta somar as infinitas parcelas de ρ vezes V vezes área na forma da integral, né? Então, basta integrar ao longo da área ρ vezes V vezes dA. Lembrando de fazer o produto escalar da velocidade pela área. Então, de considerar o quanto que essa velocidade ela está aqui, né? Inclinada em relação ao vetor área. A unidade de vazão em massa tem dimensão de massa por dimensão de segundo. No sistema internacional, nós temos a unidade de quilograma por segundo. Já a vazão em peso é um tipo de vazão, uma grandeza pouco utilizada nos escoamentos com líquidos, mas a sua definição é o peso de fluido que atravessa uma dada seção normal ao escoamento na unidade de tempo. Então, da própria definição, peso dividido por ΔT. No caso da grandeza variar com o tempo, nós vamos tomar como sendo o limite, quando o ΔT tende a zero, do peso em um intervalo de tempo, que é, então, a integral de ρg vezes V vezes dA. Já agora o conceito de velocidade média. Em muitos escoamentos que ocorrem na prática, é usual falar-se em uma velocidade que representa aquele escoamento. E a gente vai chamar essa velocidade de velocidade média. Frequentemente, os escoamentos têm suas equações expressas em termos da sua velocidade média, que é a relação entre a vazão e a área da seção transversal ao escoamento onde ela ocorre. Então, velocidade média é vazão dividido por área, certo? Vazão é integral da velocidade na área, certo? Então, velocidade média vai ficar 1 sobre a área integral da velocidade vezes dA, que é igual a vazão sobre a área. No caso geral, quando o vetor velocidade do escoamento não for perpendicular à área, a velocidade média deve ser calculada considerando o produto escalar entre estes dois vetores. Bom, pessoal, é isso. Caso tenham alguma dúvida, é só me procurar. Muito obrigada e até a próxima aula.